Oi! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? Se não tiver, confia no Pai que vai ficar tudo bem agora e sempre. Basta você confiar em Deus, né? Tudo na vida tem seu tempo. E tem momentos que a gente não tá bem, tem momentos que a gente passa perrengues, dificuldades, mas tudo vem para o nosso bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você usar, né, esses obstáculos como uma forma de aprendizagem, você vai ver que isso cooperou para o seu bem. Eu já passei momentos muito difíceis na minha vida, né, e que hoje eu dou glória a Deus, né, por ter passado por esses momentos, porque se talvez eu não tivesse passado por eles, eu continuaria da mesma forma, do mesmo jeito, e com certeza não seria bom para mim, porque lá atrás eu era uma pessoa arrogante, orgulhosa, sabe, uma pessoa que eu era perfeccionista, né? Eu queria, eu não sei nem se é essa expressão que eu, no caso, deveria usar, perfeccionista. Eu, no caso, as pessoas tinham que ser uma pessoa correta aos meus olhos, e se eu visse que aquela pessoa andasse tipo na mentira, alguma coisa do tipo assim, eu já isolava aquela pessoa da minha vida totalmente. E é claro que você vai, tipo, dar credibilidade a uma pessoa que anda na mentira? Obviamente que não. Mas também a gente deve ponderar, você deve colocar na balança se o motivo, né, pelo qual a pessoa fez aquilo e tal, e você vê se a pessoa também ela não estava bem. São inúmeras coisas, né, que a gente pode pesar. Então eu era uma pessoa que, na verdade, quando hoje, só hoje, olhando lá para trás, né, eu vejo quantos erros eu cometi, sabe? Sendo uma pessoa que eu era muito assim, aquela pessoa que levava tudo ao pé da letra. Sabe quando você leva tudo ao pé da letra, que a pessoa faz uma brincadeirinha com você, você leva aquilo a sério, você toma aquilo pra você, e você às vezes se chateia fácil com besteira. Eu era assim, né? E eu tive que apanhar muito da vida, eu tive que tomar muitos socos para poder eu aprender que, na verdade, nem tudo a gente tem que levar ao pé da letra, né? E a gente tem que analisar, às vezes você tem que pensar o motivo pelo qual a pessoa fez aquilo. E a gente não deve também querer exigir, né, que a pessoa seja uma pessoa perfeita, porque perfeito só há um, que é Deus, somente Ele e mais ninguém. Mas o bom disso tudo foi que eu mudei para melhor, graças a Deus, né? Deus tirou a venda dos meus olhos, e hoje eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa bem melhor, né? E muitas das vezes o fato da gente ser uma pessoa, às vezes, arrogante, ignorante, orgulhosa, egoísta, sempre você vai olhar lá no passado da pessoa, lá atrás, no início, sabe? Se não aconteceu algumas coisas que fez com que aquela pessoa ficasse assim. Você vai olhar no histórico familiar, como era o ambiente, né, no qual a pessoa ela era criada, ou seja, ela convivia, como era o convívio, né, com a família. E muitas coisas interferiram na minha vida, né? Porque a gente vivia uma vida de miséria mesmo, sabe? Uma vida muito difícil, sempre foi com muita dificuldade, e com isso eu muito cedo
eu criei muitas responsabilidades, eu adquiri muitas responsabilidades. Então eu ainda nova, né? E sempre o meu pensamento era ajudar na renda de casa, né? Então eu sempre tive essa preocupação por conta das dificuldades que a gente passava. Então a gente passava muita fome, né? E sabe, aquilo me deixava muito triste. Eram muitas coisas que aconteceram, né? Que aconteciam nessa época. E com isso eu fui crescendo aquela pessoa cheia de preocupações, né? Aquela pessoa que a minha mente só vivia, sabe, cheia de problemas, né? Só tinha conflitos, né? Problemas, e eu não sabia como encontrar uma solução. Mas, né, com o passar do tempo, eu fui crescendo, as responsabilidades foram sim aumentando e não diminuindo, viu? E com isso, eu não sabia como lidar, né, com aquilo tudo, porque na verdade desde pequena que eu adquiri, né, responsabilidades, e aquilo para mim sempre foi um fardo, e esse fardo no caso sempre foi aumentando, né, até que quando eu me vi, né, numa época que eu olhei para mim, que eu disse, eu senti mesmo que eu estava chegando ao fim. Sabe quando você olha para você e você fala assim, meu Deus, me socorre, porque do jeito que eu tô, ou vai ou racha, sabe? Eu senti que era o meu fim, eu estava no fim. E aí eu comecei a clamar a Deus, porque a situação para mim não era boa não. Era das piores, sabe? E quando eu cheguei no fundo do poço, você sabe quando você chega no fundo do poço e você fala assim, poxa, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou morrer. Foi assim que eu tava. E aí foi quando eu comecei a clamar, sem cessar, dobrar os meus joelhos, e clamava a Deus sem cessar. Era de madrugada, era à noite, era de dia, era de manhã. Eu ia trabalhar, nessa época eu acordava muito cedo, porque eu ainda, né, eu trabalhava como autônoma, então eu acordava o quê? 3 horas da madrugada, saía daqui 5 horas, porque eu tinha que fazer as coisas, né? Café, cuscuz, as coisas que eu vendia, né? Para poder, então eu tinha que acordar cedo, fazer as minhas coisas, sair daqui 5 horas, ia trabalhar e ficava lá até meio-dia eu voltava para casa, não conseguia descansar direito, porque eu não conseguia, eu não tinha paz, eu fiquei sem paz, sabe? Eu cheguei ao limite de eu ficar aquela pessoa que deitava e o sono não vinha, né? E eu fiquei assim por muito tempo, muito tempo. Então, com tudo isso eu fui aprendendo que eu tinha que conseguir controlar os meus pensamentos. E foi uma batalha, uma luta muito intensa, sabe? Porque quando você deixa isso aqui, digamos, ficar sem controle, você acaba aqui perdendo as estribeiras, né? Então, a minha mente ela ficava trabalhando noite e dia. Então, eu não dormia direito, eu não conseguia raciocinar direito. É por isso que muitas das vezes você às vezes está falando com uma pessoa e a pessoa está com a mente cheia. Era assim que eu vivia, com a mente cheia. E eu não conseguia raciocinar direito. Então, o que é que acontece? Eu só andava com a minha mente atolada, cheia de coisas, de problemas, né? Então eu não dormia direito, eu não tinha paz, mas eu aí fiquei perseverando, era oração, jejum. Eu não estou falando para você fazer jejum, eu fiz porque no meu momento de aflição foi a única arma que me ajudou, foi a oração, o jejum.
a fé em Deus, e eu fiquei ali, era orando, jejuando, era pedindo a Deus, era buscando uma solução, era clamando, clamando, clamando. E eu clamava intensamente o tempo todo. Eu ia trabalhar, eu ia empurrando o meu carrinho, que você já deve ter visto eu empurrando o carrinho da minha irmã, que o meu era do mesmo. E eu ia falando com Deus. Eu ficava lá trabalhando, eu ficava na mente falando com Deus. Eu voltava de lá com o carrinho empurrando, eu estava falando com Deus. Eu estava aqui no fogão, preparando as minhas coisas, eu estava falando com Deus. Por quê? Porque a minha mente estava assim, ó. E eu precisava usar alguma coisa para combater aqueles pensamentos que tanto me atormentavam. E a forma que eu encontrei foi essa, orando. Então eu ficava clamando, 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 clamando o tempo todo, para combater aqueles pensamentos que ficavam ali o tempo todo me atormentando, me massacrando. E graças a Deus, foi muita oração, foi muito tempo, foram anos. Não foi alguns dias, não foram alguns meses, foram anos. Porque na verdade, esses pensamentos, desde a minha infância, que sempre eles me atormentaram. E eu, por ser criança e não tinha o hábito de... Porque minha mãe nunca ela foi de conversar com os filhos, de sentar e explicar as coisas. Então, eu cresci com aqueles pensamentos, né? E esses pensamentos foram aumentando, né? Gradativamente foram aumentando, até que chegou no limite que chegou. E para mim foi muito difícil, porque chegou uma época que esses pensamentos realmente me consumiam, sabe? E graças a Deus hoje eu posso dizer para você que eu estou bem, mas eu vou dizer para você, a luta não acabou não. A luta só acaba quando a gente, no caso, a gente parte, né, desse mundo, e quando a gente também parte e vai morar com Deus, porque ainda tem vida após a morte, né? Todo mundo sabe. Então, graças a Deus, eu digo para você que hoje eu estou bem, mas vira e volta, eu vejo que o inimigo, ele está armando cilada, ele está jogando setas, né? Então, eu tenho que estar sempre vigilante para não cair nas armadilhas do inimigo. Tá bom, meus amores? Foi bom estar aqui com vocês, né? Então, eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final. Eu só fiz esse desabafo por conta de... Eu senti necessidade de falar isso com vocês, né? Porque para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. E também, de repente, você esteja até sem perspectiva de vida. Um dia eu vivi assim. Um dia eu vivi porque eu tinha um ar para respirar, mas eu não tinha mais vontade de viver, porque dentro de mim havia um vazio enorme. E quando a gente fala assim, muitas pessoas não sabem o que quer dizer esse vazio enorme. Realmente, quem já passou por isso e sabe o que é esse vazio, sabe que não é brincadeira. A pessoa ela não consegue suportar muito tempo com aquele vazio. Eu convivi com isso, eu passei por isso eu estou falando para você que o seu caso tem jeito. E se de repente você é essa pessoa, não se entregue, sabe? Não se entregue, lute, 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 enquanto a vida, a esperança. Basta que você venha perseverar, que você venha ter fé, que você venha lutar, insistir, perseverar, clamar. É o tempo todo. Eu clamava noite e dia, eu tô falando pra você. Eu ia dormir e eu não conseguia pegar no sono. E eu tinha que ficar ali orando, falando com Deus, orando, falando com Deus, até agarrar no sono. E eu girava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Muitas das vezes na cama, eu rolava na cama até conseguir dormir. E era muito difícil. E ainda assim, eu levantava várias vezes durante a madrugada para ir no banheiro. Ou seja, eu não dormia quase nada. E daí a pouco, quando pensava que eu ia ainda conseguir dormir um pouquinho mais, era a hora que o despertador alarmava e já era a hora de trabalhar. Ou seja, eu não dormia quase nada. Então, se você estiver passando por isso, há uma saída. Agora eu vou te dizer, você tem que perseverar, você tem que confiar, você tem que lutar, você tem que querer, né? Você tem que querer lutar contra isso, insistir, perseverar até você conseguir vencer, porque enquanto isso você vai passar por muitas lutas. Eu vou encerrar essa conversa por aqui,
Comenta, no final você dá o like, comenta, compartilha e eu vou amar, é claro. Fica nesse vídeo até o final, não saia daí não. É hora de trocar o forro da cama. Eu amo ver a cama forradinha, linda, tão linda. Mas na hora de trocar o forro, sinceramente, para dizer a verdade, eu não sou muito fã não. Mas como eu gosto, né, de deixar minha cama fofinha, arrumada, então eu gosto, claro, de trocar o forro, né? Sei que esse lençol vinho não combinou com o azul de baixo, mas é claro que só vai ficar exposto o de cima, o vinho, né? E o de baixo vai ficar escondido, porque ele só vai ficar à mostra na hora que eu for dormir. Então ninguém vai estar vendo mesmo. E tem que dar uma varridinha também, né? Geralmente eu passo pano, mas às vezes também eu varro. Nem sempre eu passo pano. O importante é deixar o ambiente limpo, aconchegante, perfumado. Quem é que não gosta de chegar numa casa e encontrar ela toda arrumadinha, quarto arrumado, banheiro limpo, cozinha limpa, tudo no seu devido lugar? Todo mundo gosta, né? Mas na hora de fazer, dá um trabalho, nem todo mundo quer. Mas é algo que a gente faz não porque queremos, e sim porque há uma necessidade. Quem gosta de ambiente limpo tem que também se esforçar para limpar, ou seja, tem que gostar, mesmo que ainda não goste de limpeza, mas temos que fazer essa limpeza. E toda vez que eu limpo meu quarto, pode ter certeza que eu limpo embaixo da cama. Eu não gosto de deixar a sujeira concentrar debaixo da cama, jamais. Então eu troco o forro da cama, tiro a poeira, passo pano. Aí, ó, machuquei minha mão. Dona de casa sofre, viu? Você também é assim? Mas é isso mesmo, né? E a gente vai levando a vida, a gente vai enfrentando os obstáculos. O importante é a gente dar conta do recado, né? E você? Já se inscreveu no canal? Já fez algum comentário? Já compartilhou meus vídeos? Sim ou não? Tá esperando o que para fazer isso? Olha só o resultado final aí, ó. A cama forradinha, quarto limpinho, coisa mais linda do mundo. E agora vou fazer uma bela limpeza nesse banheiro. Minha nossa, eu não gosto de banheiro sujo. Então, eu tô sempre que posso, eu tô lavando meu banheiro. É claro que eu não lavo ele todos os dias, né? Mas usar banheiro sujo ninguém merece. Então, eu tenho que lavá-lo, já que eu gosto de banheiro limpo. Mas eu não reclamo não. Eu agradeço a Deus todos os dias pela restauração que Ele fez na minha vida. Deus, Ele me restaurou, Ele me limpou por completo. Então, se hoje eu tenho força para trabalhar, para fazer minhas coisas, nossa, só tenho que agradecer a Deus. Nossa, obrigada, Senhor, obrigada de verdade. Vocês não sabem a alegria que eu fico em saber que do outro lado tem alguém que gosta de assistir os meus vídeos. Meus amores, vocês são incríveis. Amo vocês. E agora só falta vocês se inscrever no canal. Eu quero te pedir desculpa porque eu acho que eu falei demais nesse vídeo, né? Mas Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E de repente, tudo que eu falei hoje, tem muita gente que estava precisando ouvir, né? Porque é um relato sobre mim, né? Do qual eu passei alguns anos e é um relato de superação. Graças a Deus, eu hoje estou aqui, dou glória a Deus por isso. E talvez você que assistiu esse vídeo, o meu relato, né? Talvez você esteja passando por isso nesse momento. E talvez você esteja pensando que a vida é para você, acabou. Se você confiar que Deus ele pode mudar a tua história, então assim será. Mas tem que haver da sua parte muita luta, perseverança, e você tem que confiar em Deus, e você tem que lutar, orar, clamar,
sabe, sem cessar, sem dar pausa para o inimigo falar aquilo. Porque eu, né, por experiência própria, eu digo para você que para mim não existe problema pior do que aquele que consome a sua mente. E a minha mente era uma mente que era muito atribulada, conturbada o tempo todo. Então, se você estiver passando por esses problemas, né, por conflitos internos, há uma solução. Cristo é a solução, né? O Senhor Jesus é a solução. Então confie nele, confie que ele pode mudar a sua vida, confie que essa tempestade vai passar, que é só questão de tempo. Mas para isso você tem que fazer a sua parte, você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que pedir com fé a Deus e ele vai fazer acontecer um milagre na sua vida. Meus amores, um beijão no seu coração, fique com Deus e tchau!